Ela só queria descansar por 5 minutos, mas adormeceu no lugar errado. Ele a viu como um reflexo do passado e decidiu que ela jamais sairia dali. Um contrato perigoso transformou a vida dela em um jogo de poder, obsessão e segredos enterrados. E quando a verdade veio à tona, ninguém estava preparado para o que aconteceria. Antes de ouvir esse relato arrebatador, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intensas como essa. A cidade do Rio de Janeiro, geralmente um caldeirão de cores e sons, estava naquela noite de julho envolta em um manto cinzento e gélido. A chuva caía sem trégua, transformando as ruas em rios e as luzes da cidade em borrões difusos através das janelas embaçadas. Era uma daquelas noites em que a melancolia parecia se infiltrar em cada fresta, e para Sofia, 19 anos recém-completos, a sensação era ainda mais aguda. Ela empurrava seu carrinho de limpeza, um companheiro barulhento e fiel, pelos corredores suntuosos do Hotel Imperial Palace, onde o luxo escorria pelas paredes revestidas de mármore e os lustres de cristal cintilavam como estrelas distantes em um céu particular. Cada passo era um esforço monumental. A febre que a assombrava desde o amanhecer agora parecia ter se instalado em seus ossos, transformando-os em agulhas afiadas que perfuravam a cada movimento. Os olhos ardiam pesados, como se a areia tivesse sido jogada neles, e o mundo à sua volta parecia girar em uma dança lenta e vertiginosa, ameaçando derrubá-la a qualquer instante. O uniforme apertado, antes um lembrete constante de sua função e do pouco que ganhava, agora se tornava um fardo insuportável, abafando-a, prendendo o calor incômodo de seu corpo. Ela tossia de vez em quando, uma tosse seca e dolorosa que arranhava a garganta já irritada, deixando um gosto amargo na boca. Seus pensamentos, antes focados na lista interminável de tarefas que precisava cumprir antes do fim do turno, agora se misturavam em uma névoa densa de cansaço e mal-estar, tornando difícil distinguir a realidade do delírio. A única coisa que a impulsionava era a necessidade, a urgência de terminar o turno e voltar para o pequeno quarto abafado que dividia com a avó, onde talvez pudesse finalmente se entregar ao repouso que seu corpo exausto clamava. A próxima tarefa era a suíte presidencial, o ápice do luxo e da exclusividade do hotel. A suíte imperial, como era conhecida entre os funcionários, era um santuário de opulência que Sofia só conhecia por fora, através das portas imponentes e da aura de mistério que a envolvia. Era normalmente reservada para figuras poderosas, chefes de Estado, magnatas da indústria, pessoas que viviam em um universo completamente diferente do dela. A informação que havia recebido era clara. A suíte deveria estar vazia. O hóspede, um milionário recluso e excêntrico, havia feito o check-out algumas horas antes, e a ordem era para que a limpeza fosse feita imediatamente, antes da chegada de um novo ocupante. Sofia respirou fundo, tentando afastar a tontura que ameaçava derrubá-la, e empurrou o carrinho com um último esforço até a porta maciça de madeira escura. Com um clique suave da maçaneta, a porta se abriu, revelando um mundo à parte. Sofia entrou, e o som da chuva torrencial e do burburinho distante da cidade foi instantaneamente abafado pelo silêncio acolchoado do lugar. Era um silêncio denso, quase palpável, que parecia absorver qualquer ruído, criando uma bolha de tranquilidade irreal. Cortinas pesadas de veludo, em tons de dourado e bordô, cobriam as imensas janelas do chão ao teto, impedindo que a luz pálida da noite e a fúria da tempestade invadissem o ambiente, tornando-o um refúgio isolado do mundo exterior. Os móveis, de madeira escura e polida, reluziam sob a iluminação quente e indireta, cada peça um testemunho de arte e riqueza, dispostos com uma perfeição que parecia quase artificial. O ar era perfumado com uma fragrância suave, algo entre sândalo e jasmim, um aroma exótico e relaxante que contrastava drasticamente com o cheiro de desinfetante e produtos de limpeza que a acompanhava. O tapete persa, de fios longos e macios, afundava sob seus sapatos gastos, parecendo mais fofo e convidativo do que o próprio colchão fino e gasto onde ela dormia em casa,
quando a insônia e as preocupações com o dia seguinte permitiam. Ela arrastou-se até a cama king size, um verdadeiro paraíso de almofadas fofas e lençóis de seda branca, imaculados. Sua tarefa era trocar toda a roupa de cama, um trabalho simples, mas que exigia um mínimo de energia que ela simplesmente não tinha mais. Os braços pesavam como chumbo, as pernas tremiam incontrolavelmente. A visão embaçada mal conseguia distinguir os detalhes dos bordados nos lençóis, que pareciam dançar diante de seus olhos. O corpo clamava por um alívio que parecia inalcançável, uma pausa que ela não podia se dar. Ela se inclinou para puxar a colcha pesada, mas a febre venceu a batalha contra sua vontade. Em vez de trabalhar, ela sentou-se na beirada da cama, sentindo a maciez do colchão ceder sob seu peso. Um convite irrecusável ao descanso. Apenas alguns segundos, pensou. Apenas um instante para recuperar o fôlego, para que a tontura passasse e ela pudesse continuar. Mas os segundos se estenderam, e o cansaço ancestral, que parecia ter se acumulado por anos de privações e lutas diárias, a rendeu por completo. Ela deitou-se, afundando nos lençóis frescos e perfumados, jurando a si mesma que seria apenas por alguns minutos. Apenas o tempo de fechar os olhos e deixar a dor diminuir antes de retomar suas obrigações. O sono chegou como uma onda, suave e inebriante, arrastando-a para as profundezas de um descanso que ela nem sabia que precisava tanto. Era a primeira vez em semanas, talvez meses, que seu corpo se permitia relaxar por completo, sem a tensão dos músculos, sem o zumbido constante das preocupações com o aluguel, a comida, a avó. O colchão macio a abraçava, os lençóis de seda a envolviam como um casulo protetor, um luxo que ela jamais imaginara experimentar. Por alguns instantes preciosos, Sofia não era a jovem cansada e doente, mas apenas um corpo entregue ao alívio, à paz que o sono profundo trazia, um esquecimento abençoado de todas as suas aflições. Horas depois, o milionário, Elias Vasconcelos, retornou ao hotel inesperadamente. Uma ligação urgente de seu escritório em Nova York o havia forçado a voltar para buscar documentos cruciais que havia esquecido na pressa de seu check-out. Ele não esperava encontrar nada além do silêncio e da ordem impecável de sua suíte, que já deveria ter sido limpa e preparada para o próximo hóspede. Elias era um homem de hábitos rígidos, de rotinas inabaláveis, e o imprevisto o irritava profundamente, mas a urgência da situação o impelia a agir sem demora. Ele abriu a porta com sua chave eletrônica, esperando o cheiro familiar de limpeza e a quietude que tanto prezava em seu refúgio particular. Mas ao invés do vazio esperado, deparou-se com uma figura adormecida em sua cama. Uma mancha escura contra a brancura dos lençóis de seda, um intruso em seu santuário. Seu primeiro impulso foi de fúria cega. Quem era aquela intrusa? Como ousava invadir seu espaço sagrado, deitar-se em sua cama? Ele estava prestes a ordenar sua retirada imediata, a chamar a segurança e exigir explicações do gerente, quando algo o paralisou. Um detalhe. Um contorno. A forma como a luz tênue da luminária de cabeceira incidia sobre o rosto adormecido da garota, revelando traços que o atingiram como um raio. Aquela jovem tinha o mesmo perfil de uma mulher que ele havia perdido anos antes. A mesma linha suave do queixo, a mesma curva delicada do nariz, a mesma forma de respirar, quase imperceptível, que fazia o peito subir e descer em um ritmo hipnótico e familiar. O mesmo contorno do pescoço, esguio e elegante, que emergia dos cabelos escuros espalhados pelo travesseiro como uma pintura que ele conhecia de cor. Não era apenas uma semelhança, era uma reverberação, um eco do passado que ele pensava ter enterrado. Uma imagem que reabriu uma ferida que jamais cicatrizara, um abismo de dor e arrependimento que ele pensava ter selado para sempre em seu coração. O tempo parou. A raiva se dissipou, substituída por uma fascinação mórbida, uma curiosidade avassaladora que o impedia de desviar o olhar. Em vez de expulsá-la, ele ficou observando, silencioso, imóvel, fascinado. Cada respiração dela parecia ecoar uma memória distante, um fantasma de um amor perdido que o assombrava.
Havia ali uma conexão que ele não compreendia, uma familiaridade inquietante, quase sobrenatural, mas que parecia inegável. Era como se o destino, ou alguma força cósmica, a tivesse colocado ali em sua cama, para confrontá-lo com seu passado, para trazer à tona tudo o que ele havia tentado esquecer. O suave movimento de Elias, talvez o som de sua respiração contida, ou a simples presença de um corpo estranho no quarto, fez Sofia despertar. Os olhos, ainda pesados pela febre e pelo sono profundo, piscaram algumas vezes, tentando focar na figura que se delineava na penumbra. A princípio, ela pensou estar sonhando que o delírio da febre havia tomado conta. Mas a figura imponente, escura contra a luz fraca, era real. Um homem, alto, elegante, com um olhar que parecia perfurá-la, que a fazia sentir-se exposta e vulnerável. O pânico a atingiu como um raio gelando seu sangue. Ela estava na cama do hóspede, na cama do milionário. Ela se sentou abruptamente, o coração martelando no peito, a febre e o medo se misturando em um coquetel de desorientação e terror. Tentou se explicar as palavras tropeçando umas nas outras, gaguejando. Me desculpe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que o quarto estava ocupado. Eu estou doente. Eu só deitei por 1 minuto. As desculpas se atropelavam desesperadas, enquanto ela tentava se levantar, sentindo as pernas bambas e a tontura retornando com força total. Mas ele não se irritou. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma intensidade perturbadora, quase hipnótica. Ele fez perguntas, a voz grave, quase um sussurro, que parecia vir de muito longe. Qual o seu nome? A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou, confusa com a calma dele diante da situação. Sofia. Sofia Mendes. E ao ouvir o sobrenome dela, Mendes, Elias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mendes. Era o mesmo sobrenome de alguém que ele amou profundamente, alguém que desapareceu em circunstâncias trágicas, deixando um vazio que nunca fora preenchido. O mesmo sobrenome que assombrava seus sonhos e seus pesadelos. A partir daquele momento, uma decisão se formou em sua mente, tão súbita quanto inabalável. Ele não a deixaria partir. Não agora. Não com aquela semelhança. Não com aquele sobrenome. Havia algo ali, um elo invisível, uma segunda chance, talvez. Ele não sabia o que, mas sentia que precisava desvendar. E para isso, ela precisaria ficar perto dele. A decisão de Elias Vasconcelos não era um capricho, mas uma necessidade visceral que o atingiu com a força de um maremoto. O sobrenome Mendes ecoava em sua mente, um som que ele havia tentado silenciar por anos, mas que agora ressoava com uma clareza ensurdecedora. Não era apenas a semelhança física com Helena, a mulher que ele amara e que desaparecera sem deixar rastros, mas a coincidência do nome que o convencia de que aquilo não era obra do acaso. Era o destino, ou talvez uma segunda chance, uma oportunidade de desvendar os mistérios que o atormentavam. Ele precisava dela, perto, sob seu olhar. Sofia Mendes, repetiu Elias, a voz mais firme agora, mas ainda com um tom que a impedia de entender se era raiva ou outra coisa indizível. Eu tenho uma proposta para você. Sofia, ainda em choque e com o corpo tremendo, mal conseguia processar as palavras. Proposta? Depois de ter invadido seu quarto, de ter dormido em sua cama, ela esperava uma demissão sumária, talvez uma queixa formal, nunca uma proposta. Elias, percebendo o pavor nos olhos dela, tentou suavizar a expressão, embora seu rosto, talhado em linhas duras, não fosse dado a demonstrações de ternura. Eu não vou demiti-la. Pelo contrário, eu quero que você venha morar comigo. O ar pareceu rarear no quarto. Sofia piscou, certa de que a febre havia finalmente a levado ao delírio completo. Morar com o senhor? Mas por quê? A pergunta saiu em um sussurro quase inaudível. Elias caminhou até a janela, afastando ligeiramente uma das cortinas pesadas, revelando por um instante a fúria da chuva lá fora. Seus olhos, porém, não estavam na tempestade, mas perdidos em um passado distante. Porque você me lembra alguém que foi muito importante para mim.
E eu sinto que há algo que preciso entender. Uma conexão. Ele se virou para ela, a expressão indecifrável. Eu ofereço a você dinheiro, uma casa, acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos, uma vida de conforto, sem preocupações. Você e sua avó. Em troca, você deve morar comigo por 5 anos, ser minha companhia, sua presença constante. Nada mais do que isso. Um contrato. A mente de Sofia girava. Dinheiro, uma casa, hospitais. As palavras de Elias eram como um bálsamo para sua alma exausta, uma promessa de alívio para a dor que ela carregava diariamente. A avó. A imagem da senhora frágil, com a saúde debilitada, dependendo inteiramente dela, surgiu em sua mente. Os remédios caros, o aluguel atrasado, a comida escassa. Aquele era um convite para sair do inferno, para dar à sua avó a dignidade que ela merecia. Mas a proposta era tão estranha, tão surreal, que a fez desconfiar. 5 anos? Companhia? Parecia bom demais para ser verdade. O que ele realmente queria? A intuição lhe dizia que havia algo mais. Algo não dito. Uma armadilha disfarçada sob o véu de uma oferta generosa. Uma propriedade disfarçada de contrato. Mas a febre a enfraquecia. A desesperança a empurrava. E a imagem do rosto cansado de sua avó pesava mais do que qualquer dúvida. Ela olhou para o homem à sua frente, para o luxo que a cercava, para a promessa de uma vida sem privações. O que ela tinha a perder? A miséria que já vivia? A doença que a consumia? Eu aceito, disse Sofia, a voz embargada, mal reconhecendo o som de sua própria decisão. A palavra saiu como um sopro, selando seu destino. Elias assentiu, uma sombra de satisfação cruzando seu rosto, como se uma peça há muito perdida finalmente tivesse encontrado seu lugar no tabuleiro. Dias depois, Sofia e sua avó, Dona Eunice, foram levadas para a nova casa de Elias. Não era apenas uma casa, era uma mansão. Erguida em um dos bairros mais exclusivos da cidade, a construção imponente se destacava em meio a jardins meticulosamente cuidados, com fontes que jorravam água cristalina e esculturas que pareciam saídas de um museu. O portão de ferro forjado se abriu para revelar uma alameda ladeada por palmeiras imperiais, levando a uma fachada de mármore branco que reluzia sob o sol. Por dentro, o esplendor era ainda maior. Mármore polido cobria o chão, refletindo a luz que entrava pelas imensas janelas. Espelhos adornavam as paredes, multiplicando a sensação de espaço e luxo, criando um labirinto de reflexos que pareciam distorcer a realidade. Os móveis, antigos e valiosos, eram dispostos com uma elegância que Sofia nunca vira, nem mesmo nas revistas que às vezes folheava na banca de jornal. Dona Eunice, acostumada à simplicidade de seu pequeno lar, estava deslumbrada e um pouco assustada. Sofia, por sua vez, sentia-se como uma intrusa em um cenário de filme. Cada passo ecoava no silêncio grandioso dos cômodos, e o ar parecia pesado com a própria riqueza. Ela foi levada a um quarto espaçoso, com uma cama macia e uma vista deslumbrante para o jardim, um contraste gritante com o cubículo que chamava de lar. A febre havia cedido, mas uma nova sensação, a de estar presa em uma gaiola de ouro, começou a se instalar em seu peito. Elias, sempre presente, mas de uma forma distante, estabeleceu as regras. Não eram escritas, mas implícitas em cada gesto, em cada olhar. Sofia deveria estar disponível para ele, para conversas, para jantares, para preencher o vazio de sua solidão. Ela tinha liberdade para explorar a casa, os jardins, mas sempre sob o olhar atento dos empregados, que a tratavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Havia uma formalidade em tudo, uma barreira invisível que a impedia de se sentir realmente em casa. Elias não era um carcereiro óbvio, mas sua presença era uma constante lembrança do acordo, da troca que havia sido feita. Os dias se transformaram em semanas, e Sofia começou a perceber que havia mais do que um acordo de companhia. Havia segredos. Elias era um homem de poucas palavras, mas seus olhos, muitas vezes perdidos no vazio, pareciam carregar o peso de um passado complexo. Ele a observava, estudava seus movimentos, suas expressões,
como se procurasse algo nela, algo que ela não sabia o que era. Ela sentia-se um espelho, um reflexo de algo que ele tentava reviver ou entender. A casa, com toda a sua beleza, parecia guardar sussurros do passado, ecos de vidas que haviam se desenrolado ali. Certa noite, incapaz de dormir, Sofia desceu as escadas em silêncio. A mansão estava imersa em uma quietude profunda, apenas o som distante do vento lá fora quebrando o silêncio. Ela vagava pelos corredores, sentindo-se uma sombra em um castelo. Seus passos a levaram a uma biblioteca imensa, um cômodo que Elias raramente frequentava, mas que parecia ter uma aura própria. As prateleiras de madeira escura se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes antigos e empoeirados. Enquanto passava a mão por uma das estantes, sentiu um leve desnível. Curiosa, empurrou. Para sua surpresa, a estante girou suavemente, revelando uma passagem escondida. O coração de Sofia disparou. A curiosidade venceu o medo. Ela entrou na passagem escura que a levou a uma sala menor, mais íntima, iluminada por uma única luminária antiga. O ar ali era denso, carregado de um cheiro de papel envelhecido e algo mais, um perfume floral quase imperceptível. A sala estava repleta de livros, mas não eram livros comuns. Cada volume, encadernado em couro e com um título gravado em ouro, tinha um nome de mulher na lombada. Eram como diários, ou talvez dossiês. Ao lado dos nomes, datas. Eram como troféus organizados, cada um contendo registros detalhados de hábitos, comportamentos, gostos e desgostos. Uma coleção perturbadora de vidas alheias. Com as mãos trêmulas, Sofia percorreu os títulos, sentindo um arrepio na espinha. Eram dezenas de volumes, cada um uma vida catalogada. Entre eles, um volume mais espesso do que os outros, com a lombada visivelmente mais gasta, quase desbotada pelo manuseio constante. O título, gravado em letras douradas que já perdiam o brilho, era Helena Mendes. O ar gelou. Era o nome da mulher que Elias havia perdido. A mulher que ela, Sofia, se parecia tanto. A mulher que compartilhava seu sobrenome. Com as mãos suadas, Sofia abriu o volume. As páginas amareladas revelavam fotos de Helena, em diferentes fases da vida, algumas sorrindo, outras com um olhar distante. Eram fotos que Elias guardava em seu escritório, mas ali, naquele livro, elas ganhavam um contexto sombrio. Havia anotações meticulosas, caligrafia elegante, mas com um conteúdo perturbador. Registros de conversas, de encontros, de cada passo de Helena. E então, em uma das últimas páginas, uma revelação que a fez prender a respiração. Uma anotação escrita em uma caligrafia mais apressada, quase ilegível, indicava que Helena estivera grávida e que desaparecera pouco depois de tentar fugir. Foi nesse momento que Sofia percebeu a verdade, fria e cortante como uma lâmina. Não era apenas uma coincidência. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali por causa do passado dele. Era uma substituta, uma repetição. Uma nova Helena, talvez, destinada a preencher um vazio, a reviver uma história que ele não conseguia deixar para trás. A gaiola de ouro se transformou em uma prisão, e o contrato de companhia revelou-se uma forma de controle, de obsessão. Aquele quarto secreto, os livros, as anotações, tudo indicava que Elias não era apenas um homem quebrado, mas alguém que manipulava, que colecionava vidas, que tentava recriar um passado que o assombrava. Mas o destino tinha planos ainda mais sombrios, e Sofia estava prestes a descobrir que era apenas uma peça em um jogo muito maior, um jogo que estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. O ar gelado da sala secreta parecia cortar a respiração de Sofia, mas era o frio da revelação que a paralisava. Helena Mendes, grávida, desaparecida. As palavras dançavam em sua mente, formando uma teia intrincada de medo e desespero. Ela não era uma mera substituta, uma companhia para a solidão de Elias. Ela era uma peça em um quebra-cabeça macabro, um eco de um passado que se recusava a morrer. A semelhança física, o sobrenome, tudo se encaixava em uma lógica perturbadora. Elias não a queria por quem ela era,
mas por quem ela poderia ser ou por quem ela lembrava. Ou pior, por quem ela era. Com as mãos ainda trêmulas, Sofia fechou o diário de Helena. O couro gasto e as letras douradas parecendo zombar de sua ingenuidade. A gaiola de ouro havia se transformado em uma cela de tortura psicológica. O conforto, a promessa de segurança para sua avó, tudo parecia uma armadilha, um preço a ser pago por uma liberdade que ela nunca teve. Ela recuou da estante, o coração batendo descompassadamente no peito, o som ecoando no silêncio opressor da sala. Precisava sair dali, precisava pensar, respirar. Cuidadosamente, empurrou a estante de volta ao lugar, o mecanismo secreto fechando-se com um suave clique que pareceu ensurdecedor em seus ouvidos. A escuridão da passagem a engoliu por um instante, e ela emergiu na biblioteca principal, o corpo suado e a mente em turbilhão. A mansão, antes um refúgio luxuoso, agora parecia um monstro adormecido. Cada sombra, um segredo. Cada silêncio, uma ameaça. Ela voltou para seu quarto, mas o sono não veio. A imagem de Helena grávida, a anotação sobre a fuga, a coleção de vidas catalogadas. Tudo se misturava em um pesadelo acordado. Elias. Ele a observava. Ele a estudava. Não era por carinho ou por uma vaga lembrança, mas por um propósito sombrio. Ele estava procurando algo, ou alguém, e Sofia, por alguma razão, era a chave para essa busca. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Sofia fingia normalidade, mas cada interação com Elias era carregada de uma tensão invisível. Ela o observava com novos olhos, notando a forma como seus olhos escuros a seguiam, a maneira como ele fazia perguntas aparentemente inocentes sobre sua família, sua infância, sua saúde. Ele queria saber se ela tinha irmãos, se conhecia parentes distantes, se havia alguma história de gravidez na família Mendes que ela desconhecia. As perguntas, antes banais, agora pareciam investigações minuciosas. Ela começou a passar mais tempo com Dona Eunice, buscando conforto na presença da avó, mas também tentando protegê-la da verdade. A avó, alheia à escuridão que envolvia a mansão, desfrutava da nova vida, dos cuidados médicos, da comida farta. Sofia não podia simplesmente fugir, não com Dona Eunice tão frágil e dependente. Ela estava presa. A necessidade de entender, de desvendar o mistério de Helena Mendes, tornou-se uma obsessão. Em suas raras horas de solidão, Sofia voltava à biblioteca, à passagem secreta. Ela não se atrevia a levar os livros para fora da sala, temendo ser descoberta. Em vez disso, ela lia, absorvia cada detalhe sobre Helena. Descobriu que Helena era uma mulher vibrante, artística, com um espírito livre que Elias parecia ter tentado aprisionar. As anotações revelavam um relacionamento conturbado, uma paixão possessiva por parte de Elias e um crescente desespero por parte de Helena. Uma noite, enquanto lia, Sofia encontrou uma carta solta entre as páginas do diário de Helena. Não era uma anotação de Elias, mas uma carta de Helena para uma amiga, escrita pouco antes de seu desaparecimento. A caligrafia era apressada, as palavras cheias de medo. Ele não me deixará ir, nome ilegível. Ele descobriu sobre o bebê. Eu preciso fugir. Ele está obcecado. Não posso deixar que ele saiba a verdade. A verdade. Que verdade! A carta não revelava o nome da amiga, nem o que Elias havia descoberto sobre o bebê além da gravidez. Mas a menção de a verdade fez um novo arrepio percorrer a espinha de Sofia. Elias não era apenas um homem quebrado pelo luto. Ele era um homem perigoso, capaz de manter segredos e de manipular vidas. Enquanto Sofia tentava juntar as peças, um novo elemento surgiu na mansão. Uma mulher, alta e elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e um olhar penetrante, chegou para organizar a casa e os arquivos de Elias. Seu nome era Sra. Elara, e ela se apresentou como uma antiga confidente da família Vasconcelos. Elara observava Sofia com uma curiosidade quase fria, seus olhos avaliando cada movimento, cada expressão. Ela parecia saber mais do que dizia, e sua presença adicionou uma nova camada de vigilância e mistério. Certa tarde, enquanto Sofia estava no jardim, Elara se aproximou.
Você se parece muito com ela, disse Elara, a voz baixa, quase um sussurro, mas com uma intensidade que fez Sofia estremecer. Helena era uma mulher extraordinária e muito, muito teimosa. Elara fez uma pausa, seus olhos fixos em Sofia. O Sr. Elias tem procurado por você por muito tempo, Sofia. A frase ecoou na mente de Sofia. Não por alguém como você, mas por você. A revelação de Elara confirmava os piores medos de Sofia. Ela não era uma substituta aleatória. Elias a havia procurado. Mas por quê? E como ele a encontrou? A teia estava se apertando e Sofia sentia que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia destruir tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. O jogo de Elias não era sobre o passado, era sobre o presente, e Sofia era o peão central. A frase de Elara ecoou na mente de Sofia, gelando-a até os ossos. O senhor, Elias tem procurado por você por muito tempo, Sofia. Não era uma coincidência, nem uma substituição. Era uma caçada. Mas por quê? E como? A grama macia sob seus pés pareceu endurecer, e o ar perfumado dos jardins tornou-se denso, sufocante. Sofia forçou-se a manter a compostura, seus olhos fixos nos de Elara, buscando uma fresta de honestidade naqueles orbes penetrantes. O que você quer dizer, senhora Elara? Por que ele me procuraria? A voz de Sofia, embora controlada, traía um tremor quase imperceptível. Elara sorriu, um sorriso pequeno e enigmático que não alcançava seus olhos. O Sr. Elias é um homem que não esquece, Sofia. E ele é um homem que sempre consegue o que quer. Você é um elo com algo que ele perdeu. Ela fez uma pausa, o olhar se desviando para a mansão imponente, como se a própria casa guardasse os segredos que ela insinuava. Algumas verdades são melhor deixadas enterradas, minha querida, mas Elias Vasconcelos não é um homem que aceita o esquecimento. Com essa última frase, Elara se afastou, deixando Sofia sozinha com o peso de suas palavras. O encontro com Elara apenas aprofundou o abismo de incertezas. Sofia não era apenas parecida com Helena, ela era, de alguma forma, o objeto de uma busca de Elias. A carta de Helena, a gravidez, o desaparecimento, tudo apontava para uma conclusão terrível que Sofia mal ousava formular. Seria ela a filha de Helena? A criança que Helena tentou esconder, a verdade que ela não queria que Elias soubesse? A ideia era tão perturbadora quanto plausível. O sobrenome Mendes era o mesmo. Sua avó, Dona Eunice, nunca falava de sua mãe, apenas que ela havia morrido jovem. Seria Dona Eunice sua avó materna e Helena sua mãe? A noite trouxe consigo a ansiedade. Sofia deitou-se na cama luxuosa, mas o sono era um inimigo. A cada ruído da mansão, ela sentia um arrepio. Elias era um predador, e ela, a presa. A necessidade de proteger Dona Eunice tornou-se ainda mais urgente. A avó, em sua inocência, estava feliz com o conforto, com a atenção dos médicos. Sofia não podia simplesmente arrastá-la de volta para a miséria, não sem uma prova concreta do perigo que a cercava. No dia seguinte, Sofia decidiu agir. Ela precisava de mais informações, e o único lugar onde poderia encontrá-las era a sala secreta. Esperou até que a mansão estivesse em silêncio, os empregados em seus afazeres, e Elias em seu escritório, imerso em seus próprios pensamentos sombrios. Deslizou pelos corredores, o coração batendo forte até a biblioteca. A estante girou com um suave rangido, revelando a passagem. Ao entrar na sala secreta, Sofia sentiu o mesmo ar pesado de antes. Desta vez, porém, ela não estava apenas curiosa. Estava desesperada. Seus olhos varreram as prateleiras, buscando algo que pudesse confirmar ou negar suas suspeitas. Ela pegou novamente o diário de Helena, folheando-o rapidamente, procurando por qualquer menção a um filho, a um parto, a um nome. Entre as páginas, uma fotografia solta chamou sua atenção. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, de uma jovem Helena, radiante, segurando um bebê recém-nascido. O rosto do bebê estava borrado, mas o pequeno corpo enrolado em um cobertor branco era inconfundível. No verso da foto, uma data e uma única palavra escrita à mão, com a mesma caligrafia apressada da carta. Sofia.
O mundo de Sofia desabou. A respiração engasgou em sua garganta. Ela não precisava de mais provas, aquela era ela. A criança na foto era ela. Helena Mendes era sua mãe. E Elias Vasconcelos, o homem que a havia contratado para ser sua companhia, o homem que a observava com uma intensidade perturbadora, era o homem que havia perdido sua mãe e que agora a tinha sob seu teto, sob seu controle. A verdade era mais cruel do que qualquer pesadelo. Elias não a procurava por semelhança, mas por parentesco. Ele a havia encontrado, a filha da mulher que ele amava e que o havia desafiado. Mas por que agora? Por que não antes? E o que ele pretendia fazer com ela? A gaiola de ouro não era apenas uma prisão, era um palco para um drama familiar sombrio, onde Sofia era a protagonista involuntária. Enquanto a fotografia tremia em suas mãos, Sofia ouviu um som, um leve rangido vindo da passagem. Alguém estava vindo. O pânico a invadiu. Ela não tinha tempo de guardar a foto, nem de fechar o diário. O som se aproximou e a estante começou a se mover, revelando a silhueta de uma figura alta e imponente. Elias. Seus olhos escuros fixaram-se em Sofia e depois na fotografia em suas mãos. Um olhar de reconhecimento, de triunfo e de uma dor antiga cruzou seu rosto. O jogo havia acabado. A verdade estava exposta. O ar na sala secreta tornou-se tão denso que Sofia sentiu-o sufocar. A fotografia de Helena com o bebê, com a palavra Sofia no verso, tremia em suas mãos, um testemunho mudo da verdade que acabara de desenterrar. Elias, parado na entrada da passagem secreta, preenchia o espaço com sua presença imponente. Seus olhos escuros, antes indecifráveis, agora brilhavam com uma mistura complexa de dor, alívio e uma estranha possessividade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo batimento frenético do coração de Sofia. Então, você descobriu. A voz de Elias rompeu o silêncio, baixa e rouca, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Não havia surpresa em seu tom, apenas uma resignação sombria, como se ele soubesse que aquele momento era inevitável. Ele deu um passo à frente e depois outro, diminuindo a distância entre eles. Sofia recuou instintivamente, o corpo tenso, pronta para fugir, mas sem ter para onde ir. Você sabia? Sofia conseguiu balbuciar, as palavras saindo como um sussurro incrédulo. A raiva começava a borbulhar dentro dela, misturada ao medo. Você me trouxe para cá sabendo. Por quê? Por que não me disse a verdade? Elias parou a poucos passos dela, seus olhos fixos na fotografia. Havia uma melancolia profunda em seu olhar quando ele finalmente o ergueu para ela. Porque a verdade é complicada, Sofia, e porque eu precisava ter certeza. Ele estendeu a mão lentamente, não para pegá-la, mas para indicar a foto. Ela tentou esconder você de mim, tentou fugir com você. A acusação na voz de Elias era fria, mas a dor subjacente era inegável. Sofia sentiu um nó na garganta. Minha mãe, ela estava com medo de você, ela retrucou, defendendo a memória de Helena, uma mãe que ela nunca conheceu, mas que agora sentia uma conexão profunda. Ela escreveu sobre isso, sobre você ser obcecado. Um músculo na mandíbula de Elias se contraiu. Obcecado? Eu a amava, Sofia, mais do que a própria vida, e ela me tirou a única coisa que me restava dela. Sua voz subiu um tom, a dor se transformando em amargura. Ela desapareceu. Sumiu no mundo levando você, a minha filha. Sua filha? Sofia repetiu, a voz embargada. A revelação era um golpe. Elias Vasconcelos era seu pai. O homem que a havia contratado para ser sua companhia era seu próprio pai, que a havia manipulado para trazê-la para sua casa. A ironia era cruel. Sim, Sofia, minha filha, Elias confirmou, a palavra filha, soando estranha e pesada em seus lábios. Eu a procurei por anos. Contratei os melhores investigadores. Segui cada pista, cada rumor, e então, um dia encontrei você. Ouvi falar de uma jovem com o sobrenome Mendes, que trabalhava em condições precárias, cuidando da avó. A descrição, a semelhança. Eu precisava ter certeza, precisava ter você por perto. A mente de Sofia girava. A febre, o desmaio, a oferta de Elias,
tudo era parte de um plano meticuloso. Ele a havia resgatado da miséria não por caridade, mas por um direito que ele acreditava ter sobre ela. Então o contrato, a companhia, tudo foi uma farsa para me manter presa aqui? Ela perguntou, a voz carregada de ressentimento. Elias não desviou o olhar. Eu não aprendi, Sofia. Eu a salvei. Você e sua avó estavam à beira do colapso. Eu lhe dei uma vida que você nunca teria. E sim, eu precisava de você aqui. Precisava entender o que aconteceu com Helena e precisava ter você de volta. Ter de volta? Sofia riu, uma risada amarga e sem humor. Eu não sou um objeto, um troféu para preencher o vazio da sua obsessão. E a minha avó, ela sabe de tudo isso? Sabe que eu sou a filha de Helena Mendes e que você é meu pai? Elias hesitou por um momento, a primeira vez que demonstrou incerteza. Dona Eunice, ela não sabe a extensão da verdade. Ela sabe que você é a filha de Helena, mas não que eu sou seu pai. Eu mantive isso em segredo para protegê-la. Ela é uma mulher frágil. A revelação sobre Dona Eunice adicionou uma nova camada de dor. Sua avó, que a criou com tanto amor, também havia guardado segredos. Mas Sofia não conseguia culpar Dona Eunice. Ela devia ter tido seus próprios motivos, talvez para protegê-la de Elias. Eu não vou ficar aqui, Elias, Sofia declarou, a voz ganhando força, apesar do tremor em suas mãos. Não vou ser parte dos seus jogos. Você pode ser meu pai, mas eu não o conheço. E não confio em você. Elias deu mais um passo, seus olhos fixos nos dela, a expressão endurecendo. Você não tem para onde ir, Sofia. Sua avó precisa de mim. E eu não vou deixar você ir de novo. Não vou perder mais ninguém. Havia uma determinação férrea em sua voz, uma possessividade que a fez tremer. Ele não estava pedindo, estava afirmando. A gaiola de ouro havia se fechado completamente. Sofia estava presa, não apenas pelo contrato, mas pelos laços de sangue e pelos segredos do passado. E ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A declaração de Elias, eu não vou deixar você ir de novo, não vou perder mais ninguém, ressoou na sala secreta, selando o destino de Sofia com a frieza de uma lápide. Não era um pedido, mas uma sentença. A fotografia de Helena e o bebê, agora um retrato de sua própria infância roubada, escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão empoeirado, o som abafado parecendo um grito silencioso. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A raiva que antes a impulsionava deu lugar a um desespero gélido. Ela estava presa. Não apenas pelo contrato, não apenas pela dependência de sua avó, mas pelos laços de sangue que a uniam a um homem que ela mal conhecia e que a havia manipulado de forma tão cruel. Elias era seu pai, mas era um estranho, um carcereiro de sua própria carne e osso. Você não pode me manter aqui contra a minha vontade, Sofia desafiou, a voz embargada, mas com uma faísca de desafio. Eu não sou sua propriedade. Elias a encarou, seus olhos escuros sem um pingo de hesitação. Você é minha filha, Sofia, e eu a protegerei, de tudo, inclusive de si mesma, se for preciso. Sua voz era calma, quase gentil, mas essa calma era mais aterrorizante do que qualquer grito. Era a calma de alguém que detinha todo o poder. Sua avó está segura aqui. Você está segura aqui. Esta é a sua casa agora. A palavra casa soou como uma piada cruel. Aquela mansão, antes um refúgio, agora era uma prisão dourada. Sofia olhou ao redor da sala secreta, para os livros e anotações que contavam a história de sua mãe. Uma história de amor e fuga, de medo e desespero. Helena havia tentado escapar de Elias, e agora Sofia estava no mesmo lugar, vivendo a mesma história, mas com um final que parecia ainda mais sombrio. Ela se virou bruscamente, pegando a fotografia do chão, a imagem de sua mãe jovem e radiante, segurando-a como um bebê. Minha mãe não queria você por perto. Ela fugiu para me proteger, Sofia acusou, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Você não a amava, você a possuía. A menção da fuga de Helena pareceu atingir Elias em um ponto sensível. Seus olhos se estreitaram e a dor em seu rosto se aprofundou. Você não entende, Sofia. Ela estava confusa. Eu só queria protegê-las.
e ela me tirou você. Ele se aproximou, e Sofia recuou até bater na estante, sem para onde ir. Elias estendeu a mão e tocou seu rosto, um toque leve, quase um carinho, mas que a fez encolher. Você é a única coisa que me restou dela. Eu não vou perdê-la. O contato físico, a proximidade, a intensidade de seu olhar, tudo era demais. Sofia se desvencilhou, o corpo tremendo. Eu preciso sair daqui. Preciso pensar. Elias assentiu lentamente. Pense. Mas pense com clareza, Sofia. Sua avó depende de você. E você depende de mim. O mundo lá fora não é gentil. Aqui você tem tudo. Ele fez um gesto abrangente com a mão indicando a sala, a mansão, a vida que ele havia imposto a ela. Pense na sua avó. Pense na segurança dela. A menção de Dona Eunice foi o golpe final. Elias sabia exatamente onde atingir. Sofia não podia arriscar a saúde de sua avó, não podia arrastá-la de volta para a incerteza. Ela estava presa por um amor incondicional, um amor que Elias estava usando contra ela. Ela saiu da sala secreta, a cabeça girando, o coração pesado. Elias a seguiu, fechando a passagem atrás deles. A biblioteca parecia ainda mais opressora agora. Cada livro uma história não contada, cada sombra um segredo. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou manter uma fachada de normalidade. Mas a verdade a corroía por dentro. Ela observava Elias, tentando decifrar o homem que era seu pai e seu carcereiro. Ele era atencioso com Dona Eunice, garantindo que ela tivesse os melhores cuidados. Ele era formal e distante com os empregados. E com ela, ele era uma mistura estranha de possessividade e uma espécie de carinho contido, como se estivesse tentando aprender a ser um pai que ele nunca foi. Elara continuava a observá-la, seus olhos perspicazes parecendo ler seus pensamentos. Sofia começou a se perguntar se Elara também sabia de tudo, se ela era cúmplice de Elias em seu plano. A mansão, antes um lugar de mistério, agora era um labirinto de segredos e mentiras, e Sofia se sentia cada vez mais isolada. Uma tarde, enquanto Dona Eunice dormia, Sofia sentou-se ao lado da cama dela, segurando sua mão enrugada. A avó parecia tão frágil e feliz em seu sono. Sofia sabia que não podia simplesmente fugir, mas também não podia aceitar ser uma prisioneira. Ela precisava de um plano. Precisava entender o que realmente aconteceu com Helena, não apenas a versão de Elias. Havia algo mais. Algo que sua mãe tentou desesperadamente esconder. E Sofia, a filha de Helena Mendes e Elias Vasconcelos, estava determinada a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse desvendar os segredos mais sombrios de sua própria família. A batalha por sua liberdade e pela memória de sua mãe estava apenas começando. Os dias na mansão Vasconcelos se estenderam em uma rotina de luxo e aprisionamento. Sofia, com a verdade pesando sobre seus ombros, sentia cada passo naqueles corredores opulentos como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. A presença de Elias era constante, um lembrete silencioso de sua nova realidade. Ele a observava, não com a curiosidade do início, mas com uma vigilância que beirava a possessividade. Para o mundo exterior, ela era a jovem protegida de um homem rico e benevolente. Em sua mente, ela era uma prisioneira. A cada refeição, a cada passeio pelos jardins, Sofia estudava Elias. Ele era um homem de hábitos, preciso em seus movimentos, metódico em suas conversas. Ela notou a forma como seus olhos escuros se suavizavam ligeiramente quando olhava para Dona Eunice, um vislumbre de uma humanidade que ele parecia esconder de todos os outros. Mas essa suavidade era efêmera, rapidamente substituída pela frieza calculista que a havia atraído para sua armadilha. Havia uma tristeza profunda nele, uma melancolia que parecia tão antiga quanto a própria mansão. Mas Sofia não conseguia sentir empatia. A dor dele não justificava a mentira, a manipulação. Sua determinação em desvendar o mistério de Helena cresceu a cada dia. Não bastava saber que Elias era seu pai e que Helena havia fugido. Havia algo mais, um segredo mais profundo que sua mãe tentara desesperadamente proteger. O diário de Helena e a carta eram apenas a ponta do iceberg. Sofia decidiu que precisava explorar a mansão com um novo olhar, não como uma hóspede, mas como uma investigadora.
Ela começou a prestar atenção aos detalhes, aos cômodos menos frequentados, aos empregados que trabalhavam ali há mais tempo. Elara, em particular, era um alvo de sua atenção. A governanta continuava enigmática, seus olhos parecendo saber mais do que seus lábios revelavam. Uma tarde, enquanto Elias estava em seu escritório e Dona Eunice tirava sua soneca, Sofia encontrou Elara na cozinha, supervisionando a preparação do jantar. Senhora Elara, Sofia começou tentando soar casual. Você trabalhou para o Sr. Elias por muito tempo, não é? Elara a olhou, um brilho quase imperceptível em seus olhos. Desde que eu era uma moça, Sofia. Esta casa é minha vida. E a senhora Helena? Sofia arriscou, observando a reação da governanta. Como ela era? O senhor. Elias a amava muito, não é? Um suspiro quase inaudível escapou dos lábios de Elara. A senhora Helena era uma força da natureza, linda, inteligente, com um espírito livre que não se dobrava. O senhor Elias a amava como poucos homens amam, sim. Mas nem todo amor é uma bênção, minha querida. Alguns são uma prisão. A última frase foi dita em um tom baixo, quase um lamento, e seus olhos encontraram os de Sofia com uma intensidade que fez o ar vibrar. Era uma advertência, uma confirmação velada. Sofia sentiu um arrepio. Uma prisão? Ela repetiu, incentivando-a a continuar. Elara se virou para a bancada, pegando um pano para limpar uma mancha imaginária. O senhor Elias, ele sempre quis controlar tudo. E a senhora Helena não era de ser controlada. Ela queria sua liberdade. E algumas coisas são mais importantes do que o amor, mesmo o mais profundo. Ela parou e Sofia esperou, mas Elara não disse mais nada, mergulhando de volta em suas tarefas com uma finalidade que impedia qualquer outra pergunta. A conversa com Elara, embora breve, reforçou a convicção de Sofia. Helena não fugiu apenas para protegê-la de Elias, ela fugiu para proteger sua própria liberdade, para escapar de um controle sufocante. Mas o que exatamente Elias queria controlar? O que havia de tão perigoso em Helena que a levou a desaparecer e a esconder sua própria filha? Naquela noite, incapaz de dormir, Sofia se levantou e vagou pelos corredores. Ela se viu diante de uma porta no final de um corredor pouco iluminado. Um quarto que ela nunca havia visto aberto. A curiosidade a impulsionou. A maçaneta rangeu levemente quando ela a girou. O quarto estava escuro, as cortinas pesadas bloqueando a luz da lua. Ao acender o interruptor, a luz revelou um quarto de criança. Não um quarto de bebê, mas um quarto de uma menina mais velha, talvez de 5 ou 6 anos. Havia uma cama pequena, uma cômoda e uma estante cheia de livros infantis e brinquedos antigos. No centro do quarto, sobre uma mesinha de madeira, havia um cavalinho de balanço de madeira, desgastado pelo tempo, e ao lado dele, em uma moldura simples, uma fotografia. Era uma foto de Elias, visivelmente mais jovem, segurando uma menininha sorridente de cabelos escuros e olhos brilhantes. Não era Sofia. Era outra criança. A imagem era nítida. A menina parecia feliz. E Elias, em sua expressão, parecia genuinamente alegre. Um nó se formou na garganta de Sofia. Quem era aquela menina? E por que Elias nunca havia mencionado a existência de outra criança? A gaiola de ouro não era apenas uma prisão para ela. Era um santuário para memórias que Elias guardava às 7 chaves. A verdade sobre Helena, e talvez sobre o próprio Elias, era muito mais complexa e dolorosa do que Sofia havia imaginado. A descoberta daquele quarto e daquela fotografia abriu uma nova e perturbadora camada de segredos na mansão Vasconcelos. A luz do quarto infantil revelou não apenas uma fotografia, mas um santuário silencioso. Sofia pegou a moldura simples, os dedos tremendo enquanto seus olhos fixavam na imagem. Era Elias, mais jovem, com um sorriso que ela nunca vira em seu rosto atual, segurando uma menininha. A criança, com cabelos escuros como os de Elias e olhos que pareciam brilhar com uma alegria contagiante, não era ela, era outra. Uma menina que parecia ter uns 5 ou 6 anos. Um arrepio percorreu Sofia. Quem era aquela criança? E por que Elias, tão obcecado por sua própria história e a de Helena, nunca havia mencionado a existência de outra filha? O quarto intocado, com brinquedos e livros que pareciam esperar por um retorno,
Era um testemunho mudo de uma vida interrompida. A frase de Elias, "Eu não vou perder mais ninguém", ecoou em sua mente, ganhando um novo e doloroso significado. De repente, um rangido vindo do corredor a fez sobressaltar. Com o coração disparado, Sofia rapidamente apagou a luz e fechou a porta com o máximo de cuidado, deslizando de volta para a escuridão do corredor. Ela correu para seu próprio quarto, a fotografia ainda apertada em suas mãos. Na segurança de seu quarto, ela acendeu a luz e olhou novamente para a imagem. A menina tinha um semblante familiar, uma mistura de Elias e talvez de Helena. Seria ela uma irmã, a filha de Elias e Helena? A possibilidade era um choque. Se fosse, isso explicaria a profundidade do luto de Elias e sua possessividade em relação a Sofia. Ele não estava apenas recuperando a filha que Helena havia levado. Ele estava recuperando a última parte de uma família que ele havia perdido. A noite foi longa e sem sono. Sofia tentou encaixar essa nova peça no quebra-cabeça. A obsessão de Elias, a fuga de Helena, a tristeza de Elara, tudo parecia se conectar a essa criança desconhecida. Na manhã seguinte, Sofia desceu para o café da manhã com uma nova determinação. Ela tinha que falar com Elara. A governanta parecia ser a única pessoa na mansão com um vislumbre da verdade por trás da fachada de Elias. Ela encontrou Elara na sala de estar, ajustando os arranjos de flores. "Senhora Elara", Sofia começou, a voz mais firme do que ela esperava. Eu encontrei um quarto no corredor oeste. Um quarto de criança." Elara parou, as mãos ainda nas flores, mas seu corpo ficou tenso. Ela não se virou imediatamente. O silêncio se estendeu, pesado. Quando finalmente Elara se virou, seus olhos estavam marejados e a habitual compostura havia desaparecido, substituída por uma tristeza profunda. "Ah, Sofia", Elara sussurrou, a voz embargada. "Você encontrou o quarto da Lívia." Lívia. O nome soou como um sino fúnebre. Lívia era filha do Sr. Elias e da Sra. "Helena?", Sofia perguntou, a voz quase um sussurro. Elara assentiu lentamente, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. "Sim, a primeira filha deles. Ela era a luz desta casa, Sofia. Uma menina doce, cheia de vida. Mas ela ficou doente. Uma febre repentina. Não havia nada que pudéssemos fazer. Ela se foi quando tinha 6 anos. A revelação atingiu Sofia com a força de um soco. Sua irmã mais velha, que ela nunca conheceu, havia morrido. E essa perda havia moldado a vida de Elias e Helena de formas inimagináveis. O Sr. Elias, ele nunca se recuperou. Elara continuou, a voz quase inaudível. Ele a amava mais do que tudo. E a Sra. Helena, ela se culpava. Culpava-se por não ter conseguido salvá-la, por não ter sido forte o suficiente. A dor os separou. Ele se tornou possessivo. Não queria perder mais nada. E ela não aguentava mais a dor, nem o jeito que ele tentava prendê-la para que não a perdesse também. "Ela fugiu por causa da Lívia?", Sofia perguntou, a compreensão se encaixando. "Ela fugiu por causa da dor, Sofia, e porque o Sr. Elias tentou sufocá-la com o próprio luto. Ele queria que ela vivesse para ele, para a memória da Lívia, mas Helena precisava respirar. Ela precisava de liberdade para tentar se curar. E quando ela descobriu que estava grávida de você, ela soube que não podia criar outro filho naquele ambiente de luto e controle. Ela queria uma vida diferente para você, uma vida sem a sombra daquela tragédia." As palavras de Elara pintaram um quadro sombrio de amor, perda e desespero. Elias não era apenas um homem obcecado. Ele era um homem quebrado pela perda, que tentou reconstruir sua vida controlando o que restava dela. E Helena, sua mãe, havia sido uma mulher que, apesar de sua própria dor, lutou para dar a Sofia uma chance de uma vida livre. Sofia sentiu uma onda de tristeza e uma estranha empatia por Elias, misturada com uma raiva renovada por suas ações. Ele havia sofrido imensamente, sim, mas isso não justificava a mentira e a manipulação. Ele havia roubado a liberdade de Helena e agora estava roubando a dela. A mansão não era apenas uma prisão dourada. Era um mausoléu de memórias,
e um palco para uma tragédia familiar que Sofia acabara de desenterrar. A verdade era mais complexa e dolorosa do que ela jamais imaginou. E agora, com a história de Lívia, Sofia sabia que sua própria luta pela liberdade estava ligada não apenas ao seu futuro, mas também ao passado trágico de sua família. A revelação sobre Lívia pairou sobre Sofia como uma nuvem escura, tingindo cada canto da mansão com uma melancolia que ela não havia percebido antes. A dor de Elias, antes uma abstração, agora tinha um rosto, um nome: Lívia. Sofia podia imaginar a pequena menina de olhos brilhantes, a luz da casa, apagada cedo demais. E podia entender, em parte, o desespero de um pai que perdeu uma filha e tentou, de forma distorcida, segurar o que restava. Mas a compreensão não diminuía a raiva. A dor de Elias não lhe dava o direito de aprisionar Helena, nem de roubar a vida de Sofia. Sua mãe havia lutado por sua liberdade e pela chance de uma vida sem a sombra daquela tragédia. E agora, Sofia se via presa na mesma teia de luto e controle que Helena havia tentado escapar. Com a verdade sobre Lívia, a figura de Elias se tornou mais complexa, mas não menos ameaçadora. Ele era um homem quebrado, sim, mas sua quebra o tornara perigoso. Ele não queria apenas uma filha. Ele queria uma substituta para a filha perdida, uma forma de preencher o vazio deixado por Lívia e Helena. E Sofia não seria essa substituta. Ela passou os dias seguintes em um estado de vigilância constante, seus sentidos aguçados. Observava Elias durante as refeições, nos breves encontros nos corredores. Ele parecia mais distante do que nunca, talvez sentindo a mudança em sua percepção ou talvez apenas imerso em seus próprios pensamentos sombrios. Sofia notou que ele evitava o corredor oeste, onde ficava o quarto de Lívia. Era um santuário de dor que ele não conseguia revisitar. Dona Eunice, alheia à tempestade que se formava ao redor de Sofia, parecia mais feliz e saudável do que nunca, cercada pelos luxos e cuidados da mansão. A visão de sua avó sorrindo sem preocupações era a âncora que impedia Sofia de ceder ao desespero. Ela não podia arriscar a segurança de Dona Eunice. Qualquer plano de fuga teria que ser meticuloso e garantir que sua avó estivesse a salvo. Sofia sabia que precisava de mais informações. Havia algo mais. A história de Helena não poderia se resumir apenas à fuga por causa do luto de Elias. Havia o diário, a carta, e a insistência de Helena em esconder a si mesma e a Sofia. Uma noite, enquanto Elias estava em seu escritório, imerso em seus papéis, Sofia decidiu revisitar a sala secreta. Ela precisava do diário de Helena novamente, precisava lê-lo com a nova perspectiva que a história de Lívia havia proporcionado. A passagem se abriu com um rangido familiar e Sofia entrou na escuridão, acendendo a luz. A sala parecia diferente agora. Não era mais apenas um lugar de descobertas chocantes, mas um elo com sua mãe, com a mulher que havia lutado tanto. Sofia pegou o diário de Helena, suas páginas amareladas e gastas. Ela começou a ler novamente, desta vez prestando atenção a cada nuance, a cada entrelinha. Helena escrevia sobre o amor por Elias, sobre a alegria de Lívia e depois sobre a dor avassaladora da perda. Mas, em meio ao luto, havia um fio de preocupação crescente. Helena descrevia Elias se tornando cada vez mais controlador, não apenas em seu luto, mas em todos os aspectos de sua vida. Ele não a deixava sair sozinha, monitorava suas ligações, questionava suas amizades. Ela se sentia sufocada, não apenas pela tristeza, mas pela possessividade de Elias. Então, Sofia encontrou uma entrada datada de algumas semanas antes da fuga de Helena. As palavras eram apressadas, quase ilegíveis em alguns trechos. Ele está envolvido em algo, algo sombrio. Não é apenas o luto. Há mais. Ele está fazendo negócios com pessoas perigosas. Eu o ouvi. Ele está me usando para algo. Eu não posso deixar que ele me arraste para isso. E não posso deixar que ele arraste nosso bebê para isso. As palavras de Helena atingiram Sofia como um raio. Negócios sombrios, pessoas perigosas. Não era apenas o luto de Elias. Havia um motivo mais sinistro para a fuga de Helena,
algo que ia além da dor da perda e do controle emocional. Elias não era apenas um pai quebrado. Ele era um homem com segredos perigosos, segredos que sua mãe havia descoberto e que a levaram a fugir para proteger sua filha. Sofia sentiu um calafrio. A gaiola de ouro não era apenas uma prisão de luto e possessividade, era uma prisão de perigo. Ela não estava apenas lutando por sua liberdade, estava lutando por sua vida. E a vida de Dona Eunice, a verdadeira batalha, estava apenas começando, e Sofia sabia que precisaria de mais do que apenas coragem para desvendar os segredos de Elias e escapar da mansão Vasconcelos. Ela precisaria de um plano e precisaria de aliados. As palavras de Helena, rabiscadas com urgência nas páginas amareladas do diário, ressoavam na mente de Sofia, ecoando na sala secreta como um presságio sombrio. Ele está envolvido em algo sombrio, pessoas perigosas. A verdade era um golpe frio, mais cortante do que a dor do luto ou a possessividade. A mansão não era apenas uma prisão de mágoa e controle. Era uma fortaleza construída sobre segredos perigosos, e Sofia estava presa dentro dela. Um calafrio percorreu sua espinha. A fuga de Helena não fora apenas um ato de desespero pessoal, mas um sacrifício para protegê-la de um mundo de sombras. E agora, Sofia estava no centro desse mesmo perigo. Ela fechou o diário, o coração batendo descompassado. Precisava sair dali, voltar para a segurança de seu quarto antes que Elias ou qualquer um de seus cúmplices a encontrasse. Com cuidado, Sofia apagou a luz e deslizou para fora da sala secreta, fechando a passagem atrás de si. O corredor parecia mais escuro, cada sombra um possível observador, cada rangido um aviso. Ela se apressou para seu quarto, trancando a porta e encostando-se a ela, o ar parecendo pesado em seus pulmões. A fotografia de Lívia e Elias, que ela ainda guardava, parecia agora um retrato de uma inocência perdida. Elias não era apenas um homem quebrado pelo luto, ele era um homem perigoso, capaz de arrastar sua própria família para a escuridão. A empatia que Sofia sentira por um breve momento se dissipou, substituída por uma determinação gélida. Ela precisava de um plano, não apenas para escapar, mas para expor Elias, para garantir que ele não pudesse continuar seus negócios sombrios, e, acima de tudo, para proteger Dona Eunice, que estava tão vulnerável quanto ela. Nos dias seguintes, Sofia se moveu pela mansão com uma cautela redobrada. Seus olhos e ouvidos estavam mais atentos do que nunca. Ela observava os empregados, tentando discernir quem poderia ser um aliado ou, pior, um informante de Elias. A maioria parecia alheia, imersa em suas tarefas diárias, mas a presença de Elara continuava a ser um ponto de interrogação. A governanta sabia mais do que dizia, e suas palavras sobre o amor de Elias sendo uma prisão ganharam um novo e sinistro significado. Sofia começou a prestar atenção aos hábitos de Elias. Quando ele recebia visitas, que tipo de telefonemas ele fazia? Ela notou que ele passava horas em seu escritório e que certas chamadas eram feitas em um tom de voz mais baixo, quase sussurrado. Havia também um cofre embutido na parede, atrás de uma pintura na biblioteca, algo que ela havia notado antes, mas que agora parecia um ponto crucial. O que ele guardava ali? Documentos? Provas de seus negócios ilícitos? Uma tarde, enquanto Elias estava em uma de suas raras saídas da mansão, Sofia decidiu arriscar. Ela sabia que não tinha muito tempo. Dona Eunice estava tirando sua soneca, e a maioria dos empregados estava em suas tarefas rotineiras. Sofia se dirigiu à biblioteca, o coração batendo forte no peito. Ela foi direto para a pintura que escondia o cofre. A tela era pesada, e Sofia teve que fazer um esforço para movê-la. Revelado, o cofre de metal parecia robusto e impenetrável. Ela tentou girar o dial, mas não tinha ideia da combinação. A frustração a invadiu, mas ela não podia desistir. Enquanto examinava o cofre, seus olhos caíram sobre uma pequena fresta na parte inferior da moldura da pintura. Não era parte da estrutura original. Curiosa, Sofia passou o dedo pela fresta e sentiu algo. Era um pequeno pedaço de papel, dobrado e quase imperceptível. Com cuidado, ela o puxou.
Era um bilhete escrito à mão em uma caligrafia elegante que ela reconheceu imediatamente como sendo de Helena. As palavras eram poucas, mas seu impacto foi devastador. Elias, você não pode me forçar a isso. Eu não serei parte de sua escuridão. Eu não vou sacrificar nossa filha por seus negócios. Eu o amo, mas não posso ficar. Eu levarei Sofia para um lugar seguro. Não me procure. Não tente nos encontrar. Se o fizer, todos os seus segredos virão à tona. Sofia leu e releu o bilhete, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Negócios sombrios. Sacrificar nossa filha. A verdade era muito mais terrível do que ela havia imaginado. Elias não estava apenas envolvido em algo ilegal. Ele estava tentando usar Helena, e talvez até mesmo Lívia, em seus esquemas. E agora, ele queria usá-la. O bilhete de Helena era uma prova, uma arma. Mas também era uma advertência. Se Elias a encontrasse com isso, o perigo seria imenso. Sofia dobrou o bilhete com cuidado e o escondeu no bolso de sua calça. A mansão. Vasconcelos não era apenas uma prisão, era um campo de batalha. E Sofia, a filha de Helena Mendes, estava pronta para lutar. O bilhete de Helena queimava no bolso de Sofia, um fogo frio que acendia sua determinação. Sacrificar nossa filha. A frase ecoava, transformando a mansão de Elias Vasconcelos de uma prisão dourada em um covil de perigo real. Não era mais apenas sobre liberdade pessoal, era sobre sobrevivência. E Sofia sabia que não poderia falhar, não só por ela, mas por Dona Eunice. Ela se afastou da biblioteca, o coração ainda martelando, e retornou ao seu quarto. O bilhete de Helena era a peça que faltava, a prova irrefutável da natureza sombria de Elias. Mas como usá-lo? E a quem? Revelar a verdade a Elias seria suicídio. Ela precisava de um plano que garantisse a segurança de sua avó e a sua própria. A noite trouxe consigo uma tempestade de pensamentos. Sofia repassou cada detalhe que sabia sobre a mansão, sobre Elias, sobre os empregados. Elara era a chave. A governanta sabia a verdade, ou pelo menos grande parte dela. Sua lealdade a Elias parecia baseada na dor compartilhada pela perda de Lívia, e talvez em um senso de dever antigo. Mas Elara também parecia ter um carinho genuíno por Helena, e agora por Sofia. Se ela pudesse ser convencida de que Elias estava colocando todos em perigo, talvez pudesse se tornar uma aliada. Na manhã seguinte, Sofia desceu para o café da manhã com uma máscara de calma. Elias estava presente, lendo o jornal, a expressão impenetrável. Ele levantou os olhos e a observou por um momento, um olhar que Sofia interpretou como uma tentativa de sondar seus pensamentos. Ela sustentou o olhar, forçando um sorriso fraco, e ele voltou ao jornal. A tensão na sala era quase palpável para Sofia. Mais tarde, ela procurou Elara. Encontrou-a na copa, organizando a louça. Senhora. Elara, Sofia começou, sua voz baixa e controlada. Eu preciso falar com a senhora sobre algo muito sério, algo que pode nos colocar em perigo. Elara parou o que estava fazendo, seus olhos escuros fixos em Sofia. Não havia surpresa neles, apenas uma resignação cansada. O que você descobriu, minha criança? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Sofia tirou o bilhete de Helena do bolso e o estendeu. Eu encontrei isso, na biblioteca. Minha mãe deixou para Elias. Elara pegou o bilhete, seus dedos envelhecidos tremendo levemente enquanto desdobrava o papel. Seus olhos percorreram as palavras e a cor sumiu de seu rosto. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Oh, Helena, ela murmurou, a voz cheia de dor e arrependimento. Eu sabia que ele estava envolvido em coisas ruins. Mas ele me convenceu de que era para proteger a família, para garantir um futuro para Lívia e depois para você. Ele queria usar minha mãe em seus negócios, não é? Sofia perguntou, a voz embargada. E agora ele quer me usar. Elara assentiu, os olhos fixos no bilhete. Ele se afundou em dívidas depois que Lívia se foi. E então ele se envolveu com pessoas que não perdoam. Helena descobriu que ele estava usando os bens da família como garantia e que eles queriam que ela, como herdeira, assinasse alguns papéis. Ela se recusou. Ela sabia que era o começo de algo terrível.
Ela fugiu para proteger você, Sofia, para que você não fosse arrastada para essa escuridão. A verdade era ainda mais sombria do que Sofia imaginara. Elias não era apenas um homem quebrado. Ele era um homem desesperado, disposto a sacrificar sua família para se livrar de suas dívidas e se manter no poder. Eu preciso sair daqui, Elara, Sofia disse, sua voz firme. E preciso tirar Dona Eunice comigo. Elias não pode saber que eu sei. Ele não pode saber que eu tenho isso. Ela indicou o bilhete. Elara olhou para Sofia, uma mistura de medo e determinação em seus olhos. É perigoso, Sofia. Ele não vai deixar você ir facilmente. Ele está mais desesperado do que nunca. Eu sei, Sofia respondeu, mas não tenho escolha. Minha mãe lutou por minha liberdade. Eu vou lutar por ela também. E pela segurança da vovó. Elara hesitou por um momento, depois um suspiro pesado escapou de seus lábios. Eu a ajudarei, Sofia. Por Helena e por Lívia. Esta casa não pode mais ser um túmulo de segredos e mentiras. Um alívio imenso inundou Sofia. Ela tinha uma aliada. Elara, com seu conhecimento da mansão e de Elias, seria inestimável. Obrigada, Elara, muito obrigada. Não me agradeça ainda, minha criança, Elara disse, seus olhos percorrendo a sala como se procurasse por ouvidos invisíveis. O primeiro passo é entender como ele se comunica com essas pessoas. Ele tem um telefone seguro, um que ele usa apenas para isso. E ele tem reuniões secretas. Precisamos descobrir quando e onde. E precisamos de uma forma de enviar uma mensagem para fora daqui, sem que ele saiba. Sofia assentiu, sentindo uma nova onda de esperança e adrenalina. A batalha seria difícil, mas ela não estava mais sozinha. A mansão Vasconcelos, antes sua prisão, agora se tornaria o campo de batalha de sua própria libertação. A aliança com Elara infundiu em Sofia uma nova energia, uma sensação de que a escuridão da mansão não era mais tão sufocante. Elara, com sua sabedoria silenciosa e seu conhecimento íntimo dos hábitos de Elias, tornou-se a bússola de Sofia na complexa teia de segredos da mansão Vasconcelos. As duas começaram a trabalhar em um plano, suas conversas sussurradas em momentos roubados, longe dos ouvidos curiosos dos outros empregados. O telefone seguro, Elara explicou uma tarde, enquanto ajudava Sofia a arrumar alguns livros na biblioteca. Ele o mantém no escritório, mas não na mesa. É um aparelho antigo de discagem que ele conecta a uma linha separada. Ele o usa apenas para as chamadas mais importantes, geralmente tarde da noite, quando pensa que ninguém está ouvindo. Sofia assentiu, memorizando cada detalhe. E as reuniões? São menos frequentes, mas mais perigosas, Elara respondeu, sua voz quase inaudível. Às vezes, ele se encontra com eles aqui na sala de jogos, depois que todos estão dormindo. Outras vezes, ele sai da mansão, mas nunca diz para onde. Ele é muito cuidadoso. A tarefa de Sofia era observar Elias, registrar seus horários, seus movimentos, qualquer pista que pudesse levar ao telefone seguro e aos detalhes de suas transações. Ela começou a passar mais tempo nos corredores, lendo na sala de estar, ou ajudando Elara em tarefas que a mantinham perto do escritório de Elias. Uma noite, a oportunidade surgiu. Elias havia saído para um de seus compromissos noturnos, e Elara garantiu que Dona Eunice estivesse profundamente adormecida. Agora é a sua chance, Sofia, Elara sussurrou, entregando-lhe uma pequena chave mestra. O escritório. Seja rápida e discreta. Sofia sentiu o coração disparar, mas a adrenalina suplantou o medo. Ela deslizou pelo corredor escuro, cada passo cauteloso, até a porta do escritório de Elias. A chave girou suavemente na fechadura, e ela entrou fechando a porta atrás de si. A escuridão era quase total, e Sofia tateou até encontrar o interruptor da luz. A sala estava impecável, organizada com a precisão fria de Elias. Sofia foi direto para a mesa. Não havia telefone de discagem ali. Ela começou a procurar, sua respiração presa na garganta. Abriu gavetas, revistou prateleiras, o tempo correndo contra ela. Onde ele o esconderia? Seus olhos percorreram a sala, fixando-se em uma estante de livros antiga e pesada, cheia de volumes encadernados em couro. Havia algo estranho em um dos livros, um volume grosso de história antiga.
Sofia o puxou. Para sua surpresa, o livro não era oco, mas a prateleira atrás dele se moveu ligeiramente. Com um empurrão cuidadoso, a prateleira deslizou para o lado, revelando um pequeno compartimento oculto. Dentro estava o telefone de discagem, antigo e pesado, e ao lado dele uma pequena agenda de couro. Sofia pegou a agenda, os dedos tremendo. As páginas continham nomes e números, muitos deles codificados, mas alguns eram claros. Havia datas e horários de reuniões e referências à carga, entrega e pagamento. Um nome se destacou, o Corvo, e um endereço, um armazém abandonado nos arredores da cidade. Ela folheou mais algumas páginas e encontrou algo ainda mais chocante. Havia uma série de pagamentos feitos a um nome, Dr. Almeida, e datas que coincidiam com o período em que Helena estava grávida de Sofia. E ao lado, uma anotação quase ilegível. Silêncio garantido. Ninguém saberá da verdade. A verdade. Que verdade? A que Helena se referia em seu bilhete? Que Elias estava usando-a em seus negócios? Ou algo mais sinistro, relacionado ao nascimento de Sofia? Um arrepio gélido percorreu Sofia. Elias havia pago para manter um segredo sobre seu nascimento. De repente, um som vindo do corredor a fez congelar. Um carro. Elias estava voltando. Sofia rapidamente colocou a agenda de volta no compartimento, empurrou a prateleira para o lugar e recolocou o livro. Ela correu para a porta, apagou a luz e saiu do escritório, trancando-o silenciosamente. Mal havia chegado ao seu quarto e fechado a porta, quando ouviu a porta principal da mansão se abrir. Ela se encostou na porta, respirando pesadamente. O bilhete de Helena e a nova informação sobre Dr. Almeida e o Corvo pesando em sua mente. O perigo era real, e a teia de Elias era muito mais complexa do que ela imaginava. Ela tinha o telefone, os contatos e a prova de que Elias estava envolvido em algo que ia muito além de dívidas. Mas como usá-los? E como sair daquela mansão sem que Elias percebesse que seus segredos estavam prestes a ser revelados? A próxima etapa seria a mais arriscada de todas: encontrar uma forma de enviar uma mensagem para fora sem ser detectada. O bilhete de Helena e a agenda de Elias, com suas anotações crípticas, dançavam na mente de Sofia como sombras inquietantes. Silêncio garantido. Ninguém saberá da verdade. A frase sobre o Dr. Almeida e os pagamentos durante a gravidez de Helena martelava em sua cabeça. Que verdade era essa? Seria sobre sua paternidade, sua adoção? A possibilidade de Elias ter um segredo tão profundo e pessoal sobre sua própria existência era um golpe ainda mais duro do que a descoberta de seus negócios ilícitos. A mansão não era apenas uma prisão. Era um labirinto de mentiras e Sofia estava no centro dele. Ela esperou ansiosamente pela próxima oportunidade de falar com Elara. Na manhã seguinte, enquanto Dona Eunice estava em seu quarto, Sofia encontrou a governanta na cozinha, preparando o chá da tarde. Elara, eu encontrei mais coisas. Sofia sussurrou, puxando a agenda de sua roupa. Ela abriu na página do Dr. Almeida. O que isso significa? Silêncio garantido? Minha mãe estava grávida de mim nessa época. Elara pegou a agenda, seus olhos percorrendo as anotações. Uma expressão de profunda tristeza e arrependimento se formou em seu rosto. Eu não sei os detalhes, Sofia, mas eu me lembro de Helena e Elias tendo discussões muito sérias antes de você nascer. Elias estava obcecado em ter um herdeiro, e havia rumores na época, murmúrios sobre a saúde de Helena, sobre a dificuldade em ter outro filho depois de Lívia. Eu nunca soube a verdade, mas Elias era um homem que faria qualquer coisa para conseguir o que queria, especialmente se isso envolvesse a linhagem da família Vasconcelos. A implicação era clara e aterrorizante. Elias poderia ter manipulado o nascimento de Sofia, talvez até mesmo a verdade sobre sua mãe biológica, para garantir um herdeiro para a fortuna dos Vasconcelos. A ideia de que sua própria existência poderia ser uma mentira orquestrada por Elias a deixou tonta. E o Corvo? Sofia perguntou, mudando o foco para o perigo mais imediato. E o armazém? Elara franziu a testa. O Corvo é um nome que ouvi Elias mencionar algumas vezes.
Ele é o elo mais perigoso, o que coordena as entregas. O armazém deve ser o ponto de encontro para as transações. Se você puder obter provas de lá, seria o fim dele. Precisamos de alguém de fora, Sofia afirmou, sua voz firme. Alguém que possamos confiar para levar essa informação às autoridades. Mas quem? Elara ponderou, seus olhos fixos em um ponto distante. Há um velho amigo da família, um advogado aposentado, Dr. Carvalho. Ele sempre foi um homem íntegro e era muito próximo de Helena. Ele pode ser a nossa única esperança. Ele mora na cidade, não muito longe daqui. Como vamos contatá-lo? Sofia perguntou. Não posso sair da mansão sem ser notada, e Elias monitora todas as chamadas. Elara pensou por um momento. Há o entregador de flores. Ele vem uma vez por semana, às terças-feiras, para trazer arranjos frescos para a sala de estar e o escritório de Elias. Ele é um homem simples. Não parece ter qualquer ligação com Elias além do trabalho. Podemos tentar passar uma mensagem para ele. A ideia era arriscada. O entregador poderia ser leal a Elias ou simplesmente assustado demais para ajudar. Mas era a única chance que tinham. O que vamos escrever? Sofia perguntou. Algo que chame a atenção do Dr. Carvalho, mas que não revele demais se cair nas mãos erradas. Elara respondeu. Uma mensagem curta pedindo ajuda, mencionando Helena e a urgência. E o nome do armazém, caso ele precise de um ponto de partida para a investigação. Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão aumentou. Elias parecia mais desconfiado, seus olhos seguindo Sofia com uma intensidade que a fazia se sentir exposta. Ela e Elara ensaiaram o plano para a terça-feira, a data da entrega das flores. Sofia escreveria uma mensagem em um pedaço de papel pequeno, que Elara esconderia entre as flores que seriam entregues ao Dr. Carvalho, com uma nota discreta pedindo que ele as levasse pessoalmente. A terça-feira chegou, trazendo consigo uma névoa densa que pairava sobre a mansão, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Sofia sentiu um nó no estômago. O entregador de flores chegou pontualmente, um jovem com um sorriso cansado. Elara o cumprimentou na porta, enquanto Sofia observava de longe, o coração batendo forte. Bom dia, Marcos, Elara disse, sua voz calma. Os arranjos estão lindos como sempre. Poderia fazer um favor? A senhora Eunice pediu um arranjo especial para o Dr. Carvalho. Ele está um pouco doente, e ela queria alegrar o dia dele. Poderia entregar esta pequena orquídea para ele pessoalmente? É um presente dela. Marcos assentiu, pegando o pequeno vaso de orquídeas que Elara oferecia. Enquanto ele se virava para ir, Elara, com um movimento quase imperceptível, deslizou o bilhete dobrado entre as folhas da orquídea. Sofia observava, o ar preso em seus pulmões. Marcos não pareceu notar nada. Ele acenou e partiu, seu carro desaparecendo na névoa. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sofia, mas a sensação durou pouco. A mensagem havia sido enviada, mas agora a espera começava. A cada minuto que passava, o perigo de Elias descobrir o que ela havia feito aumentava. A mansão, antes um refúgio, agora era um campo minado, e Sofia sabia que a próxima explosão poderia ser a mais devastadora de todas. Os dias que se seguiram à partida do entregador de flores foram os mais longos e tensos da vida de Sofia. Cada rangido da mansão, cada sombra dançando nas paredes parecia um presságio. A névoa que cobria a propriedade na terça-feira parecia ter se instalado também na mente de Sofia, obscurecendo qualquer vislumbre de um futuro claro. Ela e Elara trocavam olhares furtivos, uma comunicação silenciosa de ansiedade e esperança. Elias, por sua vez, parecia ter aguçado seus sentidos. Seus olhos a seguiam com uma intensidade que beirava a paranoia. Ele não fazia perguntas diretas, mas sua presença era constante, sufocante. Sofia sentia-se como um rato encurralado, cada movimento calculado para não despertar a ira do predador. Ele passava mais tempo no escritório, e as chamadas em seu telefone seguro pareciam mais frequentes e mais longas. O som abafado de sua voz, grave e tensa, filtrava-se pelas paredes, aumentando a sensação de perigo iminente. Uma tarde, Elias a chamou ao seu escritório. Sofia sentiu um arrepio na espinha, mas forçou-se a manter a calma.
Ele estava sentado à sua mesa, os dedos tamborilando na madeira polida. Sofia, ele começou, sua voz suave demais, quase um sibilo. Você parece pensativa ultimamente. Há algo que a preocupa? Sofia engoliu em seco. Não, tio Elias, apenas a rotina da casa. Sinto falta de minha avó, mas sei que ela está bem cuidada. Ela tentou parecer o mais natural possível, mas sentia o suor frio escorrendo pelas costas. Elias inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos dela. Entendo. É natural, mas quero que saiba que esta casa é o seu lugar agora. Você é a última herdeira Vasconcelos. E como tal terá responsabilidades. A palavra responsabilidades soou como uma sentença. Sofia sabia que ele não se referia a organizar jantares ou gerenciar a casa. Ele se referia aos seus negócios sombrios, à teia de dívidas e segredos da qual Helena havia tentado fugir. Em breve, Elias continuou, teremos uma importante reunião. Pessoas influentes virão à mansão. Será uma oportunidade para você começar a entender o legado de sua família. Sofia sentiu o pânico se instalar. Uma reunião na mansão? Isso significava que o Corvo e seus associados estariam ali sob o mesmo teto. Era a chance de obter mais provas, mas também o maior perigo. Ela precisava de um plano. Eu farei o meu melhor, tio Elias, ela respondeu, forçando um sorriso. Quando será essa reunião? Em 3 dias, ele disse, um brilho nos olhos que Sofia não conseguiu decifrar. Prepare-se. Será um evento importante. Ela saiu do escritório sentindo que o ar havia sido sugado de seus pulmões. 3 dias. Era tudo o que tinha. A mensagem para o Dr. Carvalho precisava ter chegado, e ele precisava agir, e rápido. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela repassou o bilhete de Helena, as anotações na agenda, o nome Dr. Almeida. A verdade sobre seu nascimento, a qual Elias havia se esforçado tanto para esconder, parecia se conectar de alguma forma aos seus negócios ilegais. Elias não queria apenas uma herdeira. Ele queria uma peça-chave em seu jogo, alguém que pudesse ser manipulada. Enquanto a mansão dormia, Sofia deslizou para a biblioteca. Ela precisava de mais informações sobre o Dr. Almeida, sobre o passado de seus pais, sobre qualquer coisa que pudesse dar a ela uma vantagem. Ela sabia que Elias guardava documentos antigos em um cofre escondido atrás de uma pintura. Era um risco enorme, mas ela não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, ela moveu a pesada pintura e revelou o cofre. Ela se lembrou de ter visto Elias digitar a combinação uma vez, uma sequência de números que ele murmurava para si mesmo. Ela tentou 1, 2, 3 vezes. Na 4ª tentativa, o cofre se abriu com um clique suave. Dentro, havia documentos antigos, certidões de nascimento, testamentos e uma pasta grossa com o nome Helena Vasconcelos. Sofia a puxou, o coração batendo forte. Dentro, entre outros papéis, havia um atestado médico assinado pelo Dr. Almeida, datado de pouco antes de seu nascimento. O atestado confirmava a incapacidade de Helena de ter mais filhos após a complicação no parto de Lívia, e mais abaixo, um contrato de adoção. Sofia sentiu o mundo girar. Ela não era filha biológica de Helena. Ela era adotada. E Elias havia orquestrado tudo para que ela se tornasse a herdeira Vasconcelos, uma peça em seu jogo de poder e controle. A verdade era um golpe esmagador, mas também uma libertação. Ela não era presa a Elias por sangue, apenas por uma mentira elaborada. Mas o que Elias não sabia era que a verdade, uma vez descoberta, era a arma mais poderosa de todas, e Sofia estava pronta para usá-la. A reunião em 3 dias não seria a coroação de Elias, mas sim o seu fim. Ela só precisava que o Dr. Carvalho chegasse a tempo. A revelação da adoção atingiu Sofia como um raio, mas em vez de paralisá-la, acendeu uma chama fria de determinação. A dor da mentira era profunda, mas a libertação de não estar ligada a Elias por sangue era ainda maior. Ela não era uma Vasconcelos de nascença, mas sim por uma manipulação cruel. Essa verdade escondida por tanto tempo agora se tornaria sua maior força. Ela não era uma herdeira passiva, era uma sobrevivente, e Elias não a controlaria mais.
Ela guardou os documentos de volta no cofre, fechando-o com um clique abafado, e retornou ao seu quarto. A noite foi longa, preenchida por uma mistura de mágoa e uma clareza recém-descoberta. Helena a havia amado, isso ela sabia, e a carta era a prova. A mãe biológica de Sofia permanecia um mistério, mas a mulher que a criou a amou o suficiente para tentar protegê-la da escuridão de Elias. Ao amanhecer, Sofia procurou Elara. A governanta a encontrou na cozinha, seus olhos revelando a mesma ansiedade que Sofia sentia. Ele está mais agitado do que o normal, Elara sussurrou, referindo-se a Elias. Está ligando para todos os lados, organizando os últimos detalhes da reunião. Sofia assentiu, sua voz baixa e firme. Elara, eu descobri mais. Eu não sou filha biológica de Helena. Elias me adotou, ele manipulou tudo para ter uma herdeira. Ele tem documentos no cofre dele. Os olhos de Elara se arregalaram em choque. Meu Deus! Então é essa a verdade que Helena tentou esconder? Ela sempre foi tão protetora com você, Sofia. Ela queria que você tivesse uma vida longe de tudo isso. Sim, Sofia respondeu. E é por isso que precisamos agir. A reunião é em 2 dias. Elias quer me apresentar como a herdeira. Ele não sabe que eu sei de tudo. Essa será a nossa chance. A verdade é a nossa arma. Elara balançou a cabeça, a preocupação gravada em seu rosto. É muito arriscado, Sofia. Ele é um homem perigoso. Se ele descobrir que você sabe... Ele não vai, Sofia interrompeu, sua voz cheia de convicção. Precisamos que o Dr. Carvalho chegue a tempo. Ele precisa vir à mansão durante a reunião. Quando todos estiverem aqui, ele terá mais testemunhas e Elias não poderá nos machucar sem expor seus próprios crimes. Elara pensou por um momento. A ideia é assustadora, mas também a única saída. Mas como ele vai saber a hora exata? E como vai entrar na mansão sem levantar suspeitas? Ele não precisa de uma hora exata, apenas de uma janela de tempo, Sofia explicou. A reunião será à noite, no salão principal. Ele pode vir com a polícia ou com alguém de confiança. E quanto à entrada, a porta dos fundos perto da cozinha geralmente fica destrancada até tarde da noite para os empregados. Ou ele pode se anunciar como um visitante inesperado. A tensão na mansão era palpável. Elias, alheio à teia que Sofia estava tecendo ao seu redor, estava em seu auge de poder, preparando o palco para sua grande apresentação. Ele havia mandado preparar o salão principal, com mesas opulentas e uma profusão de flores. A mansão zumbia com a atividade dos empregados, todos alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Sofia passou os 2 dias seguintes observando Elias, memorizando os rostos dos empregados, procurando por qualquer sinal de que sua mensagem havia chegado ao Dr. Carvalho. Cada toque do telefone, cada carro que se aproximava da mansão, fazia seu coração disparar. Dona Eunice, alheia à gravidade da situação, estava mais calma, o que era um pequeno alívio. Na noite da reunião, Sofia vestiu o vestido que Elias havia escolhido para ela. Um tecido escuro e elegante que parecia sufocá-la. Ela se olhou no espelho e viu não a herdeira dócil que Elias esperava, mas uma mulher determinada, pronta para a batalha. Ela escondeu o bilhete de Helena e uma cópia dos documentos de adoção em um pequeno bolso costurado secretamente dentro do vestido. O salão principal estava iluminado, o ar pesado com o cheiro de flores e a tensão contida. Os convidados começaram a chegar, homens de terno escuro e mulheres com joias cintilantes, todos com olhares calculistas. Sofia reconheceu alguns dos rostos da agenda de Elias, incluindo um homem alto e magro com olhos penetrantes, que ela presumiu ser o Corvo. Elias, no centro do salão, irradiava uma falsa cordialidade, cumprimentando a todos com um sorriso forçado. Ele parecia um predador satisfeito, pronto para o abate. Ele se aproximou de Sofia, colocando a mão em suas costas. "Minha querida Sofia", ele disse, sua voz ressoando pelo salão. "É uma honra tê-la aqui esta noite. Em breve você será apresentada àqueles que farão parte do seu futuro." Sofia forçou um sorriso, seus olhos varrendo a porta, esperando. O tempo estava se esgotando. A qualquer momento, Elias começaria sua apresentação e ela precisava que o Dr. Carvalho chegasse antes que fosse tarde demais. O destino de sua liberdade, e talvez de sua vida,
Dependia de um homem que ela nunca havia conhecido e de uma mensagem que havia sido enviada na névoa. O ar no salão principal da mansão Vasconcelos estava denso com a expectativa. Elias, com um sorriso calculista, ergueu uma taça de cristal, chamando a atenção de todos os convidados. Sofia sentiu o coração martelar no peito. Era o momento. Meus caros amigos, parceiros, Elias começou, sua voz grave e imponente ecoando pelo ambiente. É com grande satisfação que os recebo nesta noite. Esta reunião marca um novo capítulo para nossos empreendimentos, e como parte fundamental deste futuro, quero apresentar-lhes a minha sobrinha, Sofia Vasconcelos. Ele gesticulou para Sofia, que deu um passo à frente sentindo todos os olhares sobre ela. O homem que ela identificara como o Corvo a observava com uma intensidade perturbadora. Sofia respirou fundo, tentando manter a compostura. Ela sabia que este era o ponto sem retorno. Sofia, como sabem, é a única herdeira legítima de meu irmão, o falecido Gabriel Vasconcelos. Elias continuou, a mentira escorrendo de seus lábios com uma facilidade repugnante. Ela é o futuro desta linhagem e em breve assumirá um papel de destaque em nossos negócios. Um burburinho percorreu o salão. Sofia sentiu a mão de Elias em suas costas, um gesto possessivo que a fez estremecer. Ela precisava agir, e rápido. Justo quando Elias estava prestes a continuar seu discurso, um som inesperado ecoou pela mansão. A campainha da porta principal. Um som alto e insistente que quebrou a solenidade do momento. Todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Elias franziu a testa, visivelmente irritado pela interrupção. Um dos seguranças se aproximou dele, sussurrando algo. Elias assentiu, e o segurança foi em direção à porta. Sofia sentiu uma onda de esperança. Seria o Dr. Carvalho? Ou era apenas mais um convidado atrasado? Minutos se arrastaram como horas. A tensão no salão aumentou, e Elias parecia cada vez mais impaciente. Então, a voz do segurança ecoou, anunciando: Dr. Carvalho. Ele insiste em falar com o Sr. Elias Vasconcelos sobre um assunto urgente. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O nome do Dr. Carvalho, um advogado respeitado e conhecido por sua integridade, gerou um burburinho de curiosidade e apreensão. Elias empalideceu visivelmente, sua postura antes confiante agora tensa. Dr. Carvalho, Elias murmurou, sua voz quase inaudível. O que ele quer aqui? Ele tentou recompor-se, forçando um sorriso para os convidados. Peço desculpas pela interrupção. É um velho conhecido da família, deve ser algo trivial. Mas o Dr. Carvalho não era trivial. Ele entrou no salão, um homem de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, acompanhado por 2 oficiais de polícia uniformizados. A presença da polícia silenciou o salão instantaneamente. O rosto de Elias ficou lívido. Elias, o Dr. Carvalho disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Creio que temos muito a conversar. E não apenas eu. Ele gesticulou para os policiais. Estes oficiais estão aqui para investigar certas alegações sobre atividades ilícitas e, mais importante, sobre a verdadeira identidade da senhorita Sofia Vasconcelos. O salão explodiu em murmúrios. Elias cambaleou para trás, seus olhos fixos em Sofia, um misto de fúria e traição neles. Sofia, o que você fez? Sofia deu um passo à frente, sua voz clara e firme, superando o burburinho. Eu fiz o que era certo, tio Elias. A verdade precisa ser revelada. Ela tirou o bilhete de Helena do bolso secreto do vestido, erguendo-o para que todos pudessem ver. Minha mãe, Helena, me deixou este bilhete. Ela sabia dos seus negócios, Elias. E ela tentou me proteger. Ela então tirou os documentos de adoção, a cópia do atestado do Dr. Almeida. Elias Vasconcelos não é meu tio. Ele não é meu parente de sangue. Ele me adotou para ter uma herdeira para seus negócios ilegais, porque minha mãe, Helena, não podia ter mais filhos. O choque no salão era palpável. Os convidados, antes cúmplices silenciosos ou meros observadores, agora olhavam para Elias com desconfiança e horror. O Corvo e seus associados começaram a se mover, alguns tentando discretamente se afastar.
Os policiais se aproximaram de Elias. Senhor Vasconcelos, temos um mandado de busca e apreensão, e gostaríamos de conversar sobre as evidências que o Dr. Carvalho nos apresentou, incluindo informações sobre um armazém e certas transações, e também sobre a documentação referente à senhorita Sofia. Elias, pego de surpresa, tentou reagir. Isso é um absurdo, uma armação. Esta garota está mentindo. Ele tentou agarrar o braço de Sofia, mas Elara, que havia se aproximado discretamente, interveio, colocando-se entre eles. Não toque nela, Elias, Elara disse, sua voz surpreendentemente forte. Sua farsa acabou. Os policiais algemaram Elias, que lutava e gritava, sua imagem de homem poderoso desmoronando diante de todos. O caos se instalou. Os convidados começaram a sair apressadamente, tentando se desvencilhar da cena. O Corvo tentou fugir, mas foi interceptado por um dos policiais. Sofia observou a cena, sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros. A mansão, antes um símbolo de sua prisão, agora era o palco de sua libertação. Ela olhou para o Dr. Carvalho, que lhe deu um sorriso gentil e encorajador. Você foi muito corajosa, Sofia, ele disse. Sua mãe ficaria orgulhosa. As palavras do Dr. Carvalho trouxeram lágrimas aos olhos de Sofia, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. A batalha não havia terminado completamente, mas o primeiro e mais importante passo havia sido dado. Elias estava preso, e a verdade, finalmente, havia sido revelada. A mansão Vasconcelos, com seus segredos e sombras, estava prestes a ser purificada. E Sofia, finalmente, estava livre para começar a construir seu próprio futuro, longe da escuridão que a cercava por tanto tempo. O caos que se seguiu à prisão de Elias foi uma vertigem para Sofia. O salão, antes palco de uma farsa calculada, transformou-se em um turbilhão de vozes, sirenes abafadas e a movimentação dos policiais. Elias, algemado e vociferando impropérios, foi arrastado para fora, sua fúria impotente ecoando pelos corredores. O Corvo e alguns de seus cúmplices também foram detidos, enquanto outros convidados, visivelmente perturbados, eram instruídos a permanecer para prestar depoimento. Sofia sentiu as pernas fraquejarem, e Elara a amparou, seu rosto marcado por uma mistura de exaustão e alívio. Acabou, Sofia, ela sussurrou, apertando a mão da jovem. Acabou. O Dr. Carvalho se aproximou, um olhar de compaixão em seus olhos. Você está segura agora, Sofia. Os documentos que você forneceu junto com as informações que sua avó Helena havia confiado a mim foram cruciais. Elias será investigado por lavagem de dinheiro, fraude e, claro, a manipulação de sua identidade. E Dona Eunice? Sofia perguntou, a voz rouca. Ela está bem? Ela está dormindo profundamente, Elara garantiu. Eu dei a ela um chá calmante mais cedo, pressentindo que a noite seria longa. Ela não percebeu a confusão. Um dos policiais, um homem de semblante sério, veio até Sofia. Senhorita Vasconcelos, precisaremos de seu depoimento formal amanhã. E os documentos que a senhora apresentou serão anexados ao processo. Sofia assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma nova força. Ela havia enfrentado Elias e vencido. A noite se arrastou. Os policiais revistaram o escritório de Elias, levando caixas de documentos e computadores. A mansão, que antes parecia um monstro adormecido, agora parecia respirar um ar mais leve, como se um feitiço maligno tivesse sido quebrado. Quando o último policial partiu e o silêncio finalmente se instalou, Sofia e Elara se sentaram na cozinha, exaustas. O Dr. Carvalho permaneceu, oferecendo apoio e conselhos. O que acontece agora? Sofia perguntou, olhando para o Dr. Carvalho. Com a mansão e comigo. A mansão, por enquanto, será lacrada para investigações, ele explicou. Mas, eventualmente, ela será sua, Sofia. Você é a herdeira legal, independentemente da adoção. Helena garantiu isso em seu testamento, deixando tudo para você, com uma cláusula de que Elias não teria controle sobre os bens até que você atingisse a maioridade e pudesse decidir por si mesma. Ela previu a ganância dele. Sofia sentiu um nó na garganta.
Helena, mesmo doente, havia lutado por ela, protegendo-a até o fim. Quanto a você, Sofia, o Dr. Carvalho continuou, precisaremos oficializar sua nova certidão de nascimento, com sua identidade real. Será um processo, mas você terá todo o apoio legal necessário. E sua segurança é primordial. Sugiro que você e Dona Eunice fiquem em um local seguro por um tempo, longe daqui, até que tudo se acalme. Elara imediatamente se ofereceu. Minha irmã tem uma casa no campo, Sofia. É simples, mas segura e tranquila. Podemos ir para lá. Dona Eunice vai se recuperar melhor lá, longe de toda essa agitação. Sofia sentiu uma onda de gratidão por Elara. A governanta, que havia sido uma figura de apoio silencioso, agora se revelava uma verdadeira aliada. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e pintando o céu com tons de esperança, Sofia observou a mansão de longe, enquanto Elara a levava para o carro. A névoa havia se dissipado completamente, revelando um dia claro e promissor. A casa, antes um labirinto de segredos e medos, agora era apenas um edifício, despojado de seu poder opressor. Dona Eunice, ainda um pouco sonolenta, estava no banco de trás segurando a mão de Sofia. Vamos para o campo, querida? Ela perguntou, um sorriso suave nos lábios. Será bom respirar ar puro. Sofia sorriu de volta, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que pela primeira vez ela estava no controle de seu próprio destino. A verdade havia sido sua libertação, e agora ela estava pronta para escrever seu próprio capítulo, livre das sombras da mansão Vasconcelos. Meses se passaram desde a noite em que a verdade desmantelou o império de mentiras de Elias Vasconcelos. Longe da mansão sombria, Sofia e Dona Eunice encontraram refúgio na pequena casa de campo da irmã de Elara. O ar puro do interior, o canto dos pássaros e o ritmo tranquilo da vida rural foram um bálsamo para suas almas feridas. Dona Eunice, antes tão frágil, floresceu sob os cuidados de Elara e o amor de Sofia, recuperando a lucidez e a alegria que Elias havia tentado roubar. Para Sofia, cada dia era um passo em direção à cura. As sessões com o Dr. Carvalho, que a visitava regularmente, ajudaram-na a processar a complexidade de sua identidade. Ela não era uma Vasconcelos de sangue, mas a mulher que a criou, Helena, a amou incondicionalmente. E essa era a verdade que importava. A dor da adoção se transformou em gratidão pela força de Helena e pela coragem de Elara, que arriscou tudo por ela. As notícias sobre Elias chegavam esporadicamente. Ele havia sido condenado por fraude e lavagem de dinheiro e enfrentava uma longa pena. O império que ele construiu sobre segredos e exploração desmoronou, seus parceiros se dispersando como ratos de um navio afundando. A mansão Vasconcelos, um símbolo de sua tirania, foi vendida em leilão, seus portões se fechando para sempre sobre o passado sombrio. Um dia, enquanto observava o pôr do sol pintando o céu de laranja e roxo sobre os campos, Sofia sentiu uma paz profunda. Ela estava livre. Livre das sombras de Elias, livre das mentiras, livre para ser quem ela realmente era. Ela havia decidido retomar os estudos com o sonho de se tornar advogada, inspirada pela integridade do Dr. Carvalho e pela sua própria luta por justiça. Dona Eunice se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco da varanda. Você está tão bonita hoje, minha querida, ela disse, sua voz suave. Seu sorriso, ele brilha como o sol. Sofia sorriu, abraçando a avó. Estou feliz, vovó. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Ela pensou na jornada. A carta misteriosa, o medo constante, a descoberta chocante da adoção, a coragem de enfrentar Elias, a chegada do Dr. Carvalho. Cada momento, por mais doloroso, a havia moldado na mulher forte e resiliente que era agora. O futuro se estendia diante dela como um campo aberto, cheio de possibilidades. Não havia mais segredos, apenas a promessa de um novo amanhecer. Sofia Vasconcelos, ou quem quer que ela fosse, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, não como uma herdeira presa por mentiras, mas como a arquiteta de seu próprio destino, guiada pela verdade e pela liberdade.
Fim da história. E assim chegamos ao emocionante desfecho da história de Sofia. Uma jornada repleta de mistérios, segredos e uma busca incansável pela verdade. Lembram-se daquela carta misteriosa que deu início a tudo? Do medo constante que Sofia sentia na mansão, da revelação chocante de sua adoção e da coragem que ela encontrou para enfrentar o terrível Elias? Cada passo foi uma prova de sua resiliência e da força da verdade. Se você se emocionou, torceu e se surpreendeu com cada reviravolta, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como esta. E para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas envolventes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Queremos saber o que você achou. Qual foi o momento mais marcante para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar ler suas opiniões. E se você conhece alguém que adora um bom mistério e uma história de superação, compartilhe este vídeo. E não pare por aqui. À esquerda da tela, você encontrará uma playlist recheada de outras histórias incríveis que vão prender sua atenção do começo ao fim. Mergulhe em novos mundos e emoções. Até a próxima aventura.